Eu vou apresentar agora a solução que eu desenvolvi para poder exportar ou salvar o conteúdo de um arquivo Excel, né, para o formato texto, né, também conhecido por extensão TXT ou extensão .csv, tá? E aí, na verdade, o fim desse tutorial é salvar esse arquivo com uma extensão personalizada, uma extensão .dat. Eu quero determinar que a extensão do meu arquivo será .dat. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que o conteúdo do arquivo, né, como ele vai ser um arquivo texto, eu quero que o delimitador de colunas, ou seja, o separador de uma coluna para outra, não seja a vírgula, né, não seja o ponto e vírgula, que normalmente são esses dois delimitadores, né, esse caractere, normalmente ou ele é uma vírgula ou ele é um ponto e vírgula por padrão. Eu não quero esse delimitador, eu quero um delimitador personalizado, eu quero usar um pipe, né, que é aquele risquinho na vertical, não é a barra de data nem a barra invertida, é aquele risquinho na vertical. Ou seja, eu tenho um formato de arquivo .txt separado por pipe, as colunas, e na hora de salvar eu não quero salvar como TXT nem como CSV, eu quero salvar como .dat. Tá? Então esse é o desafio. E por que desse desafio? Porque eu preciso fazer uma integração com um software específico e o software determina que a estrutura do arquivo deve ser, né, um arquivo .dat e o conteúdo do arquivo deve ser as colunas, né, ou seja, as informações separadas por pipe. Tá? Então eu vou usar o Excel para fazer isso e preciso de uma maneira simples para que o usuário possa simplesmente completar ou alterar o arquivo do Excel e dar um salvar nesse formato específico. Então, sem mais delongas, explicado aí o que nós vamos fazer, como é que eu coloquei aqui esse exemplo? Então, propositalmente, eu coloquei aqui uma coluna chamada código e eu não coloquei o acento, tá? Na palavra código, no título da coluna. Por quê? Porque eu estou fazendo testes de simulação. Eu quero entender como é que vai sair lá o meu arquivo TXT lá no final, né? E aí eu tenho uma outra coluna chamada números e aqui eu coloquei o acento no U, porque eu quero que esse acento seja legível lá no arquivo texto. E por que que eu estou explicando essa questão da acentuação? Porque o meu terceiro problema, né, o meu terceiro desafio é que o conteúdo do arquivo ele realmente fique escrito números com acento, né? E esse acento deve ser padronizado na tabela interna, ou seja, no encoding do arquivo, ele deve ser o encode ANSI, né? ANSI. Então, o padrão do encode deve ser ANSI, que é outra determinação lá do software com o qual eu vou fazer a integração dos dados. Né? Então, eu preciso que seja um arquivo DAT, que seja separado por pipe e que o encode do arquivo seja ANSI, né? A estrutura interna do arquivo seja em ANSI. Então, por esse motivo, eu tenho palavras com acentuação, palavras sem acentuação, e aí eu quero que essas palavras sejam legíveis, né, dentro do arquivo no encode ANSI. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, coloquei lá o código sem acento, números com acento, um nome de uma pessoa, simulando um cliente, um vendedor, um produto, seja lá o que for, uma descrição, e aqui eu só coloquei alguma coisa só para poder falar que, olha, esse nome aqui, né, ele está sem acentuação, o outro registro está com acentuação, então só para diferenciar, para não ficar uma coluna aqui com uma informação vazia. A fonte aqui dos dados é a fonte que sou eu mesmo que estou digitando, eu não quis colocar nada. E o link também, como eu estou digitando, eu não coloquei nada. Lá embaixo eu tenho três registros, né? Então eu coloquei aqui o número 30, 30, 30, porque hoje está muito calor, né? Então está 31 graus. No momento que eu estava fazendo, estava com 30 graus. Então eu coloquei aqui 30 graus e o símbolo, não é escrito símbolo com acento, e o símbolo que representa o grau, né? Eu coloquei aqui na frente.
Então, no meu teclado aqui, eu procurei a tecla correspondente e coloquei o símbolo de grau. Note que ele não tem aquele risquinho embaixo, né? Porque o grau não tem o risquinho embaixo de temperatura. Já na outra linha aqui, né, no registro 12, eu coloquei 30, mas aqui não é graus, aqui é o símbolo de número, né, de ordinário, né, é um número ordinário. Então, eu coloquei aqui que ele é o 31º colocado em alguma coisa, né? E aqui é a mesma coisa do número, né, um número ordinário, porém, quando é feminino, né? Então, é o 31ª pessoa, 31ª semana, né, e por aí vai. Então, coloquei um símbolo específico. Então, se meu arquivo final, ele tem que, na sua estrutura, né, o encoding dele, ele tem que aparecer código sem acento, tem que aparecer número com acento, tem que aparecer acentuação normalmente de todos os textos aqui, e inclusive, né, os símbolos especiais aqui, né, eu quero ver como é que isso vai ficar lá dentro do meu arquivo final. Um outro detalhe que nós vamos analisar depois no arquivo final é este número aqui, ó, esta célula, que ela especificamente eu formatei ela de uma maneira diferente. Então eu tenho números aqui, né, que são os números decimais, certo? Com várias casas decimais, inclusive um número grande aqui, né, com um milhar, mas note que ele não tem a formatação do milhar, ele não tem o pontinho do milhar, e eu tenho um número inteiro, né? Então aqui eu tenho um milhar com um decimal, aqui eu só tenho um inteiro, e aqui eu tenho um milhar, né, com o pontinho visível aqui, né? Mas obviamente o dado não tem o pontinho, né? E eu quero ver como é que isso vai ficar lá no meu arquivo final. Então, como é que eu fiz para ter aqui algumas células com decimal, né, sem o pontinho, que nem no caso aqui do milhar, e nessa outra com o pontinho do milhar? Muito simples, né? A minha coluna como um todo, né, o padrão de formatação dela, se eu entrar aqui em botão direito formatar células, tá vendo? Ele não tem um padrão. Por quê? Porque eu tenho uma célula ali no meio que está com uma formatação diferente, né? Então ele está vazio aqui, né? Então se eu clicar fora e pegar uma célula qualquer, né, aqui da coluna números, e novamente clicar em formatar células, eu vou ver que a minha formatação da coluna de maneira é o tipo geral e a numeração é 0, decimais, né? Aqui nesta célula específica, se eu clicar no botão formatar células, ela tem um formato personalizado, ou seja, ela é um número, né, com 6 casas decimais e está marcado o pontinho do milhar aqui, ó. Por isso que o pontinho do milhar aparece visível aqui, né, na célula, exclusivamente nesta célula. Nas outras células, todas elas estão com a formatação do tipo geral, tá? Maravilha. Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar num arquivo exportado. O usuário teria que, né, uma vez que ele digitou as informações, entrar lá em arquivo, salvar uma cópia ou salvar como, né? E aí eu vou falar onde eu quero salvar esse arquivo. E aí aqui que está o detalhe, né? Ele teria que clicar nessa opção aqui, ó, mais opções. E aí o sistema vai abrir ah, uma janela perguntando como é que você quer salvar esse arquivo, com qual formato de arquivo, que é esse tipo aqui. Ó. Eu tenho N tipos. No caso, eu gostaria de salvar esse arquivo como um arquivo texto. Só que eu tenho N formatos de arquivo texto aqui, N possibilidades. Então o usuário fica perdido, né? E ele pode eventualmente escolher um formato que não é o correspondente àquele esperado lá pelo meu sistema de integração, né? Que eu vou importar esse arquivo depois em outro sistema. Então, para evitar que o usuário erre a seleção do tipo de arquivo, né, eu criei um botãozinho lá, ou seja, uma macro, que vai fazer esse trabalho aqui para o usuário. Ao invés de o usuário vir aqui escolher o tipo de arquivo, ele clica no botão lá e a macro automaticamente, ela já foi pré-definida para isso, vai falar, olha, vou salvar com esse formato de arquivo escolhido
internamente lá no dentro do botão. No caso aqui, o que foi solicitado lá no arquivo, lá no programa, né, no sistema que eu vou ter que importar esse arquivo, ele falou que é um arquivo texto, né? E esse arquivo texto deve estar no formato Unicode, né? Ah, Unicode não, no formato ANSI, né? Que eu li Unicode aqui e acabei falando Unicode. Então ele deve estar no encoding do tipo ANSI. Então esse encode do tipo ANSI, né? Se eu escolher esse aqui, ó, texto por tabulação, por padrão, o Excel já vai salvar o arquivo como uma extensão .txt no formato, né, ou seja, no tipo de encoding ANSI. Se eu pegar esse outro CSV, só que ao invés de ser por tabulação, é separar as colunas por vírgula, ele também já vai separar por vírgula, vai salvar como um CSV e vai colocar do tipo ANSI. Internamente isso já é automático do Excel. Mas se caso eu quisesse executar a mesma ação, só que forçar para que ele salve o conteúdo, ou seja, o tipo de acentuação lá do conteúdo do texto, né, for num formato diferente de ANSI, eu vou forçar ele com esse Unicode, né? Existe toda uma tabela lá de Unicode. Então, não é esse caso, né? O sistema ele determina lá que tem que ser ANSI. Então, eu poderia salvar como texto de tabulação ou como texto de vírgula, né? Que normalmente esses são os padrões de integração entre sistemas. Mas como eu estou usando um sistema que ele tem um formato lá de estrutura de arquivo específico dele, não serve. Então não serve nenhuma das opções, nem tabulação e nem vírgula. Como é que eu vou fazer então? Então eu vou usar o exemplo da vírgula para poder personalizar, né? Então eu vou colocar aqui, se eu colocar aqui, ó, separado por vírgula. E aí eu vou falar onde você quer salvar esse arquivo. Ah, eu quero salvar esse arquivo em C. Vou colocar aqui na minha pasta útil e vou falar que esse daqui é um arquivo para Excel para CSV, tá? E ponto .csv que é a extensão que ele já está me dando. Eu vou dar um salvar, ou seja, o usuário faria isso manualmente. Então ele vai falar: você quer salvar nessa pasta? Sim, salvar. Aí vai falar, o salvamento automático, pode perder algumas coisas ali internas, porque eu estou com o meu arquivo originalmente na nuvem. Eu vou dar OK, porque eu estou salvando local na minha máquina. Beleza, ele salvou aqui ó, o arquivo como .csv no meu computador. Então, se eu entrar aqui no meu computador, eu tenho um arquivo novo. Aí eu vou falar, eu vou fechar esse arquivo, porque eu não vou mudar o arquivo original lá do Excel, certo? Vou manter ele lá na minha nuvem do jeitinho que ele estava. Se eu abrir esse arquivo aqui no bloco de notas, né? No caso aqui eu tenho um bloco de notas que é o Notepad++, né? Por que eu usei esse software? Porque ele tem aqui uma opção interna dele que é formatar. Ele me mostra qual é o encoding que esse texto aqui, ou seja, um encoding, a estrutura interna de tabela de acentuação, que o arquivo está utilizando, né? Então ele está utilizando o formato, né, ANSI, que é o esperado lá pelo meu software que eu vou fazer a integração. Então o primeiro problema já está resolvido. O simples fato do Excel salvar um arquivo texto .csv, por padrão, ele já salva como ANSI. Maravilha. Né? Se eu salvasse aquele mesmo arquivo, né, como um .txt, então se eu fechar aqui, vou abrir novamente o meu Excel e aí vou abrir lá o meu arquivo. Ops, ele peguei o último, né? Eu não quero o CSV, eu quero o meu arquivo de Excel mesmo. Eu quero esse cara aqui, que é o XLSM aqui, porque ele tem a macro aqui que eu salvei, que eu já vou falar já já. Então aqui eu vou dar um salvo, vou fazer manualmente de novo, vou dar um salvar uma cópia, né? Essa cópia eu vou salvar lá em mais opções, vou falar que eu quero como um arquivo texto, cadê aqui? Texto por tabulação aqui, ó, texto por tabulação. E aí eu vou falar que ele é um TXT, vou salvar no mesmo lugar em C útil. Vou dar um salvar, salvou o arquivo, vou fechar lá na minha pastinha. Vou abrir esse cara aqui no bloco de notas
Notepad++, e eu tenho aqui o mesmo conteúdo, né, com acentuação bonitinha, certo? Porque ele está lá no formato ANSI. E agora, ao invés da vírgula, né, se eu abrir aqui esse cara, um ao lado do outro, nós temos aqui, ó, por tabulação e ponto e vírgula, ou seja, o delimitador, ou seja, o separador de colunas padrão do Excel. No CSV, né, eu tenho ali o meu ponto e vírgula, e no TXT eu tenho o tabulador ali, porque está escrito lá, né, na hora que eu seleciono a opção para poder salvar. Mas o meu sistema que eu vou integrar não funciona. Ele vai falar, viu, eu não entendo a estrutura do arquivo, porque você usou um delimitador diferente. Então, o meu problema do ANSI eu já resolvi. O Excel já fez isso para mim. Maravilha. A acentuação então ficou toda certa. Se eu olhar aqui, ó, o símbolo do grau, né, e o do número fica parecido aqui, né, porque na tabela de ANSI, né, da codificação do encode em ANSI, é o mesmo símbolo, né, o mesmo caractere, né, mas se eu olho lá no Excel, ele tem um caractere diferenciado, né, porque ele usa um encoding diferente. O primeira, né, ele aparece a letra aqui, o Azinho, né? Então o Azinho aqui fica claro que é o primeira, tá? Apesar de não ter o risquinho aqui embaixo, tá bom? Então, maravilha, minha acentuação ficou toda certa, né? E eu tenho aqui mais aquele detalhe do número, né? Lembra do número lá que eu tinha uma única célula com uma formatação diferente? O que ele fez aqui? Como lá no Excel, aquela única célula, apesar de estar na coluna de números, né, ele vem olhando internamente o formato de cada informação. Como ele identificou que esse primeiro cara aqui, ele era um número sem formatação nenhuma, né, ele era um número geral, ou seja, ele não tem a formatação do milhar, ele salvou aqui no meu arquivo texto como um número mesmo. Então ele colocou aqui 0,1, que no meu caso o Windows está em português, o Excel está em português, então a vírgula é o separador de decimal. Quando eu coloquei um número grande aqui, 1000,01, 1000, ele colocou sem o pontinho do mil, sem o pontinho do milhar. Porque ele identificou que lá na formatação do Excel ele não era para colocar o milhar, ou seja, não era para tratar aquele valor como se fosse um texto. Então ele não mostrou o milhar aqui do número. Já nessa outra célula, né, quando ele pegou lá no Excel, ele foi lá e olhou o conteúdo. Ele falou, opa, é 1000,12345,6, com 6 casas decimais. Só que na formatação eu falei para ele que eu quero ver o pontinho do milhar. Então, quando eu exportei essa informação para o arquivo texto, aquilo que está visível na minha tela, ou seja, o pontinho do milhar, veio para o arquivo texto também. Né? Então é necessário tomar um cuidado com isso, tá? Então a formatação lá do Excel ela é respeitada, né? Ela vem como uma, entre aspas, né, uma conversão implícita, ou seja, automática do Excel. Ele trata aquilo ali como se fosse um texto e ele exporta o pontinho também, tá? Então para que isso aqui não ocorra, eu deveria lá no meu Excel colocar a coluna toda como geral. Então, se eu tiver uma única célula no meio da coluna ali com formatação, essa formatação vem para o arquivo texto. Tá? Bom, então maravilha, eu tenho aqui a minha exportação de arquivo funcionando de maneira manual, ou seja, eu espero, né, que o usuário escolha o tipo do arquivo corretamente. Só que ele falou, pô, o arquivo não é nem CSV e nem TXT. E lá naquelas N opções do Excel, não existe uma opção .dat. Como é que eu vou salvar esse arquivo então .dat? Eu teria, né, por exemplo, que fechar aqui o meu arquivo, falar para o usuário, olha, primeiro você vai no Excel, dá um salvar como, fala que você quer com arquivo CSV ou como arquivo texto, depois você vem aqui na pastinha onde você salvou, vem aqui em exibir, coloca para exibir as extensões dos arquivos, porque por padrão o Windows esconde, né, a extensão aqui do arquivo, então eu tenho que marcar essa caixinha, e aí eu teria que vir aqui e falar para ele, olha, clica aqui no arquivo que você quer,
dá um botão direito nele, clica em renomear e fala que você não quer mais ponto .txt, fala que você quer falar que isso aqui é um ponto .dat, DAT. Aí ele vai falar, você tem certeza que quer trocar o nome desse arquivo? Ah, eu tenho. Aí ele vai falar, opa, troquei o nome do arquivo. O que o Windows está falando? Olha, agora o tipo do arquivo é .dat, a extensão dele é .dat. Por que apagou aqui, ó, trocou o ícone? Porque eu não tenho nenhum programa, né, instalado no meu computador que automaticamente seja atribuída a extensão .dat. Ou seja, qual é o programa padrão que vai abrir o .dat? Não tem. Então, se eu der dois cliques no arquivo, mandar abrir o arquivo, ele vai falar, olha, eu não sei com qual programa é para abrir esse arquivo. Você quer escolher um arquivo? Ah, eu quero. Eu posso vir aqui escolher, falar que eu quero abrir no bloco de notas, padrão do Windows, ou falar que eu quero lá no meu bloco de notas personalizado, né, que eu tenho instalado aqui no meu computador, que é o Notepad++. Cadê você aqui? Notepad++. Esse cara aqui, vou dar um abrir e aí pum, agora por padrão ficou lá o Notepad++. Então se eu fechar aqui e abrir novamente agora, ó, viu que colocou o íconezinho do Notepad, dois cliques, ele vai abrir. Então o conteúdo do arquivo não mudou, o que mudou foi só a extensão lá no final. Só que olha quanta dificuldade eu atribuí para o usuário. O usuário então tem que abrir o arquivo Excel normal dele, lá o .xls, o .xlsm, que é o meu caso aqui, alterar o arquivo, mudar lá o que ele quiser lá dentro, dar um salvar normal para ele salvar o arquivo dele de Excel. Depois ele tem que dar um salvar como, para poder colocar ele como um TXT, salvar numa pasta qualquer, vir na pasta, marcar para mostrar a extensão, alterar a extensão e aí depois mandar lá para o arquivo, para o sistema que ele quer importar. Então eu quero automatizar isso, quero deixar isso de maneira prática para o usuário. Então o que é que eu fiz? Lá no meu arquivo Excel, vamos pegar ele aqui. Primeira coisa que eu tive que fazer, entrar lá na guia de desenvolvedor. Como é que eu faço para aparecer essa guia? Vem em qualquer guia aqui, né? Qualquer uma delas. Abriu aqui, pega a área em branco, botão direito, personalizar faixa de opções. Aí ele vai abrir uma janelinha falando, olha, o que você quer fazer com essa faixa de opções? Eu tenho uma opção aqui, ó, que vai estar desmarcada, esse desenvolvedor aqui está desmarcado por padrão. Se eu der um OK, sumiu daqui. Ó. É assim que o Excel abre normalmente. Então eu vou falar, não, eu quero mostrar lá a minha faixa de opções. Então vou vir aqui numa área em branco, pegar uma guia aqui é uma área em branco, faixa de opções, eu quero mostrar o desenvolvedor. Eu vou dar um OK, aí eu estou mostrando o desenvolvedor. Maravilha. Agora que eu estou mostrando o desenvolvedor, né, eu quero falar para o Excel, olha Excel, eu quero que você salve esse arquivo de maneira automática para mim. Como é que eu vou fazer isso? Lá em desenvolvedor, eu coloco aqui, ó, gravar macro. E aí ele vai falar macro 2, porque eu já tenho uma macro 1 que já está feita. Né? Então eu vou dar um OK. A partir de agora, se eu voltar aqui, ó, ele mudou o ícone, ou seja, ele está gravando. Tudo que eu faço ele está gravando. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou dar um salvar uma cópia, vou fazer manualmente, né? Como se fosse o usuário trabalhando. Vou falar que eu quero salvar lá no C, na minha pasta útil, e aqui eu vou chamar isso aqui de teste. Né? Eu vou falar que eu quero salvar como arquivo CSV. Cadê você? Esse cara aqui, CSV por vírgula. E aí eu vou dar um salvar, e ele salvou, maravilha. Eu volto aqui no meu desenvolvedor, vou parar a macro. Pronto, parei. Agora eu vou clicar aqui ó, em ver as macros, né? Vou clicar no botão de macros. Aí ele vai falar, olha, você tem um monte de macro e tem a macro 2 aqui que você acabou de gravar. Eu vou dar um editar aqui para poder ver o que ele fez. Basicamente o que ele fez foi falar, olha, no diretório, ou seja, na pasta ser útil, você vai pegar o arquivo, né? Que você tá, a pasta que você está aberta aqui do Excel, nessa guiazinha aqui, né? Você vai pegar a Active Workbook
e vai dar um salvar como nela com este nome, ou seja, esse carinha aqui está aqui, vai salvá-la como teste.csv. O formato do arquivo, ou seja, não é mais Excel, ele é CSV. Então ele vai ser no formato CSV. E ele fala que não precisa fazer backup do próprio arquivo. Beleza, e ele salva e dá certo. Né? Porém, ainda assim o usuário tem que ir lá, tem que clicar no arquivo, tem que trocar ele para .dat, porque eu não renomeei o arquivo para .dat. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Né? E aí eu fiquei pesquisando pela internet, várias opções e tudo mais. Eu falei, pô, eu posso simplesmente vir aqui, trocar esse nome aqui, né? Põe o ponto .dat ali e pronto, está resolvido o meu problema. Então, o segundo problema está resolvido. Beleza. Só que como é que eu vou fazer para trocar o arquivo, aquele CSV lá que o padrão dele é o ponto e vírgula, né? Que ele criou lá na separador das colunas. Como é que eu resolvo isso? E aí eu criei aqui então, eu fechei ali a janelinha, né? Se eu fechar tudo aqui, eu criei vários botões aqui para eu poder ir simulando, para eu poder ir entendendo o que eu quero fazer, de acordo com os tutoriais que eu encontrei na internet. Então o primeiro tutorial, que é esse cara aqui, ó, foi exatamente o que a gente acabou de fazer. Então se eu clicar nele com o botão direito, colocar aqui um atribuir macro, ele vai mostrar a mesma janelinha lá que quando eu cliquei em desenvolver macros, ele abriu essa janelinha. Então ele está falando, olha, qual macro que você quer ver? Eu quero pegar a macro 1, que foi a primeira vez que eu gravei esse tutorial. Então a macro 1 e a macro 2 são idênticas. Se eu abrir aqui, ó, macro 1, editar, né, ele abriu lá, ó, macro 1. Se eu pesquisar, né, a macro 2, né, ó, e colocá-la ao lado aqui, ó, embaixo aqui uma da outra, ó, são iguaizinhas. A diferença é que na primeira vez que eu gravei eu dei outro nome aqui, né, CSV por vírgulas, né, e o formato é o mesmo, tá certo? Então, maravilha, macro 1 e macro 2 são idênticas. Então, o que eu estou explicando aqui, né? Que esse resultado, né, da gravação da macro, né, quando eu simplesmente clico lá no botão gravar, dou um salvar como, o que internamente o Excel faz? É dar o nome do arquivo no formato CSV e acabou. Né? Só que eu preciso personalizar isso. Então, o que eu fiz? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, né? Pesquisei na documentação oficial da Microsoft e aí eu entendi que nessa propriedade aqui, ó, né, do Excel Active Workbook Save As lá dele, ele tem uma propriedade que na gravação ela não é capturada, né? Então eu tive que forçar aqui, ó. Então eu falei, olha, faz exatamente a mesma coisa, salva na pasta útil, no ActiveBook, papapá, só que aí o nome do arquivo eu vou te dar um nome de arquivo personalizado, né? Não vai ser mais por vírgulas, vai ser por pipe, né? O formato do arquivo continua sendo CSV, não precisa fazer backup, só que o local, né? Não é o local da pasta aqui, é a propriedade local, né? Em inglês, que significa o quê? Eu quero que ela seja true, quero que ela seja verdadeira, porque por padrão o Excel, né, no VBA, ele salva, né, como essa propriedade local como false. E o que isso significa? Né? Significa que o VBA ele desconsidera as configurações que estão lá no painel de controle do Windows. Então, lá no painel de controle do Windows, se você entrar lá, Windows, painel de controle, entrar em região, onde você tem a formatação do que você está vendo, do idioma do seu Windows, né? Eu tenho lá que é para ser em português do Brasil, formato de data, né? E aí eu tenho aqui, ó, configurações adicionais. Quando eu estou configurando um número, né, personalizado, um número, como é que eu quero ver o número? O separador de milhar, né, vai ser o ponto, né, o agrupador de dígitos. O símbolo de decimal vai ser a vírgula, porque esse é o padrão brasileiro. Né? O separador de lista, ponto e vírgula.
né? Porque como a vírgula está sendo usada para decimal, o ponto e vírgula ele é meu separador de lista, ou seja, cada coluna lá vai ter entre uma coluna e outra um ponto e vírgula. Então isso justifica quando eu abro lá o meu arquivo de exemplo, né, que nós fizemos, esse ponto e vírgula aqui, ó. Então, o separador de listas. Então, tem uma lista de códigos, ponto e vírgula, uma lista de números, ponto e vírgula, uma lista de nomes, ponto e vírgula, ou seja, o meu separador ou o meu delimitador, né, de colunas ou de listas, né. No caso, o Windows está falando que é para utilizar, né, o símbolo, o caractere, ponto e vírgula. Maravilha. Então, vamos testar lá o botão automático que está lá no Excel. Então, voltando aqui para o Excel, eu estou falando aqui para ele, eu dei um copiar, colar e falei, olha, eu quero que use o local como true. Beleza, no CSV local. Maravilha. Então, vamos entrar aqui no Excel. Eu vou falar, olha, você quer executar a macro como ela é originalmente, ou seja, a macro 1 lá do jeitinho que você fez, arquivo, salvar, quero ver o que vai acontecer. Então é sem a propriedade de local. Então eu vou clicar aqui, pum, salvou. Se eu olhar lá na pasta, eu tenho um arquivo novo aqui, ó, CSV por vírgulas. Aí se eu clicar de novo no botão, ele vai tentar salvar e vai falar, ó, o arquivo já existe. Você quer substituir o arquivo? Quer jogar por cima? Sim, ele joga por cima. Agora eu quero exportar o mesmo arquivo CSV, só que com a propriedade local lá como verdadeira, como true. Ou seja, eu quero que ele olhe o conteúdo lá que está lá no painel de controle do Windows. Eu vou clicar aqui, ele já criou o arquivo. Se eu olhar lá na pasta, está lá o arquivo com pipe, certo? Mesma coisa, se eu clicar novamente, ele vai falar, o arquivo já existe, se quer salvar de novo, eu quero, joga por cima, salvou. Maravilha. Então vamos conferir o conteúdo dos arquivos. Se eu pegar esse cara, mandar abrir no bloco de notas, voltar aqui, pegar o pipe, mandar abrir no bloco de notas. Então eu tenho aqui, ó, vírgulas. O que o sistema fez? Código, vírgula, a lista números, vírgula, nome, vírgula, descrição, vírgula, fonte, vírgula. Ou seja, ele usou a vírgula. Por quê? Porque o VBA lá, o botãozinho, né? Lá no texto estava falando que era vírgula. Mas espera aí, não era ponto e vírgula? Por que está vírgula então? Quando o usuário, ou seja, quando eu fiz manualmente, arquivo, salvar como, deu nome para o arquivo, deu um salvar, ele internamente, o Excel, ele setou a propriedade como true, né? Quando eu gravei aquilo, essa propriedade não veio true, ela veio falsa. Então, internamente, o que o sistema, o VBA fez? Ele colocou no padrão americano. O padrão americano, o separador de listas é a vírgula e o separador de decimal é o ponto. Tanto que, ó, se a gente olhar aqui, ó, o primeiro número está 0.1, 0.12, 0.123, que é a quantidade de casas decimais. Quando eu pego o número inteiro lá, ó, 1000.01, duas casas decimais. Quando eu pego aquele milhar aqui, tinha 6 casas decimais, olha o que ele fez, ó, ele converteu num texto aquilo que eu estava falando inicialmente. Ó. Então ele colocou 1000 ponto como separador, ponto não, vírgula como separador de milhar, ponto como separador de decimais. Note até que ele ficou com um espaço aqui, né? Ó. Então você vê que o gravador automático do Excel, né, ele colocou aquilo no padrão americano, então, porque a propriedade ficou falsa. Tá? Esse é o padrão do Excel. E quando eu fui lá e falei, opa, então peraí, estudei um pouco sobre a propriedade, li a documentação. E eu falei, olha, se eu forçar aqui, se eu colocar o local como true, aí o meu código VBA, o meu código de macro, ele respeitou as propriedades do Windows. Então ele colocou aqui ponto e vírgula e o número ficou com a formatação de número do Brasil, né? Decimal com vírgula e colocou aqui o meu milhar no símbolo de milhar. E ele não coloca nem as aspas aqui, ó, né? Mas ele mantém os espaços. É esquisito, mas tá aí. É o que o Excel faz.
Maravilha. Bom, então tá quase do jeito que eu quero, né? O que está faltando? No lugar do ponto e vírgula, que é o que está lá no meu painel de controle, eu quero um pipe, né? Ah, pesquisando na internet, todos os lugares, todos os tutoriais que eu encontrei, a única opção que eles colocam, que eles apresentam, é essa de vir aqui no Windows, alterar as propriedades da região, adicionais e falar, olha, no lugar do separador de lista aqui do vírgula, ponto e vírgula, do caractere que tiver, você coloca o que você deseja. Então, no meu caso, eu quero um pipe. Então, eu vou colocar aqui o símbolo de pipe. Ah, mas eu não quero pipe, eu quero um sinal de maior. Ah, eu quero um sinal de menor. O que você colocar aqui, esse símbolo que vai se tornar o separador de listas, de colunas, lá na hora que você exportar no Excel. Então, no meu caso lá é pipe, então é pipe que eu vou colocar. Vou dar um aplicar, ok, ok, maravilha. Se eu voltar aqui no meu Excel, falar que eu quero novamente clicar aqui no meu CSV, né, para respeitar, pegar lá do Windows, aí ele vai falar, já existe, você quer substituir o arquivo? Sim, quer que joga por cima? Maravilha. Se eu voltar aqui no meu bloco de notas, como o arquivo estava aberto, ele falou, opa, o arquivo estava aberto e você alterou o arquivo, você jogou um arquivo novo por cima. Você quer atualizar essa tela aqui? Eu quero. Magicamente, aquilo que era ponto e vírgula agora é pipe. Ou seja, a minha macro respeitou aquilo que está lá dentro da configuração do Windows. Tá? Então, com isso, eu já tenho a minha segunda solução do meus três problemas. O primeiro era salvar um arquivo em formato texto como ANSI, então o Excel faz isso para mim na hora que eu salvo como TXT ou como CSV. Por padrão ele já joga a codificação, né, o encoding como ANSI. Então, primeiro problema resolvido. O segundo problema era trocar de vírgula ou ponto e vírgula para um pipe. Então eu consigo isso através da alteração lá da configuração no painel de controle do Windows. Então eu tenho o meu segundo problema resolvido. O terceiro problema é o tal do ponto DAT, né? Como é que eu vou fazer para, ao invés de salvar como CSV ou como ponto .txt, salvar como DAT? Então, lá no meu VBA, para título de exemplo, que eu fiz, Ctrl C, Ctrl V, e falei, olha, eu quero fazer exatamente a mesma coisa, só que no nome do arquivo aqui, ó, ao invés de usar .csv, eu quero usar .dat. Então, eu estou forçando a extensão do arquivo. Apesar do formato interno do Excel, na hora dele criar o arquivo, ele vai usar um CSV, na hora de salvar o nome do arquivo, ele vai salvar como .dat. E, obviamente, eu tenho que respeitar o local true para ele pegar lá o pipe que está lá no painel de controle. E aí, se eu clicar aqui então neste botão, ele vai criar o arquivo .dat lá na minha pastinha. Olha só. Então está aqui já o arquivo, essa aqui é a minha solução final. Então eu já tenho um arquivo .dat com pipes, com codificação ANSI. E assim eu tenho aqui meu problema resolvido para poder fazer a integração lá com o meu sistema que eu vou importar esses dados. Tá? Bom, um adendo, né, uma curiosidade aqui, já nesse vídeo, eu criei esses outros botões que são o mesmo raciocínio do com espaço, com vírgula, com painel de controle e tudo mais. A diferença é o seguinte, você viu que quando eu dei um salvar, ele salvou o conteúdo todo aqui da pasta, né, da minha planilha. Mas se eu quisesse salvar só as três primeiras linhas aqui, ó, né, da coluna A até a coluna D. A fonte e o link também eu não quero. Então, só esse pedacinho. Então, esse range aqui, né? Ou range, né? Em inglês. Né? Então, eu peguei esse cara aqui, criei lá uma macro também específica. Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai falar, ó, você quer salvar só esse pedacinho aqui? Ó? Ah, não quero esse que já está pré-selecionado, eu quero só isso aqui, ou eu quero só isso, ou eu quero só isso. É o local onde eu selecionei, tá? Então, no caso aqui, eu quero isso aqui.
vou dar um OK. E aí ele vai falar qual é o nome do arquivo, porque aqui na minha macro eu não deixei o arquivo com nome específico, eu deixei para o usuário falar o nome do arquivo. Então eu vou falar isso aqui como range x e vou dar um CSV que já está e vou dar um salvar. Maravilha, se eu olhar aqui eu tenho um range x, se eu abrir no bloco de notas, ele respeitou lá o pipe e pegou somente aquelas células, né, aquele range de células que eu escolhi, que o usuário escolheu. Na codificação aqui das minhas macros, né, então eu tenho aqui, né, export range to file. Aí eu tenho txt com espaço, eu tenho uma outra macro que eu dei um Ctrl C, Ctrl V, né? Falei que isso aqui é um CSV sem, né, o eval sem o local, sem a propriedade local aqui, ó, né? Não tem a propriedade local. E eu tenho a mesma coisa com a propriedade local, né? Então você vê que precisa estudar, precisa parar, ler documentação, ler artigos, né, de outras pessoas que já tiveram problemas semelhantes, mesclar o conhecimento de outra pessoa que escreveu um tutorial com a documentação oficial e encontrar uma solução ali para o seu problema. Bem, caso você tenha gostado desse vídeo, tenha chegado aqui até o final, dê um like aí. E se você puder me ajudar também, se for do seu interesse, uma coisa que eu não consegui fazer é fazer a propriedade, né? Ou seja, aqui dentro da codificação, né? Eu não gostaria de mudar, né? Eu não gostaria de usar o local aqui lá do Windows. Eu gostaria de via código, né? Aqui dentro, manter lá no Windows o ponto e vírgula, né? Que é o padrão dele, e somente nesse arquivo aqui do Excel, dentro da minha macro, trocar de ponto e vírgula para pipe. Não consegui fazer isso via código, né? Então, se você tiver esse conhecimento e puder compartilhar aí com todos nós aqui na web, ficarei muito agradecido. Um abraço e até a próxima.